Fala meu time, um grande salve à nação beteira. Vamos iniciar aqui mais um Café com Caioba, domingo. E hoje temos uma grade aqui muito interessante, ó. Temos aqui Brasileirão Série A, rodada cheia, tá? Itália, Holanda, Portugal, Arábia, Espanha, Inglaterra, tem muita coisa interessante, então vamos iniciar aqui nossas análises pelo Brasileirão, ó. Juventude e Bragantino, Juventude aqui, ó, o 11º contra o 12º, são um PS, tá? Dia de grade cheia, eu não abordo os jogos antes não, já faço a minha pré-análise junto com vocês aqui, então eu realmente estou analisando os jogos agora, então pega a visão e vamos analisar junto, beleza? Vamos lá, Bragantino e Juventude. Vamos pegar aqui primeiro, Juventude em casa, uma boa campanha, tem 7 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas, marcou 20 gols, tá? Em 13 jogos, mais de que um gol por jogo, e sofreu 12. Já o Bragantino fora de casa, vamos pegar aqui agora, não faz uma campanha muito boa, seria o 18º colocado, com 1 vitória, 5 empates e 8 derrotas, marcou 13, sofreu 22. Vamos pegar aqui, ó. Eu já tenho uma bet que eu gosto para jogo do Juventude. Se você já está aqui, não me acompanhando há um tempo ou em outras redes sociais, você já deve saber qual é. Mas vamos pegar aqui, ó. Juventude em casa, 3-2 com o Botafogo, 2-1 no Corinthians, tomou 3 no Internacional e marcou 2-1 contra o Fluminense. Bragantino fora, 1-1 contra o Corinthians, aqui foi 2-1 esse jogo aqui, tem penalidade. 2-1 com o Flamengo, 1-0 para o Criciúma e 3-0 para o Bragantino. Daí a gente já tira. Vamos pegar aqui só o confronto direto para a gente matar. 2-1 Bragantino. Aqui 2022 1-0 Bragantino. 2022 também 2-2 Bragantino. 2021 1-0 Juventude. E 2021 2-1. Aqui também tem uma assistência grande de ambas marcas. Então o que é que eu venho para trabalhar aqui nesse jogo? Vou abrir esse jogo aqui com vocês. Vamos pegar aqui o Brasileirão Série A. E já vou favoritar também aqui todos os jogos do Brasileirão, para facilitar nosso trabalho. Vamos lá, Brasileirão Série A, o que é que eu venho para trabalhar aqui? Um golzinho do Juventude, tá? Me agrada bastante. Juventude aqui, jogando dentro de casa, marcou gols em todos os jogos, tá? Como mandante. Já o Bragantino, fora de casa, tomou gols em todos os jogos. Um golzinho do Juventude é valor para mim. E eu também venho para trabalhar aqui o mercado de ambas as equipes marcam, tá? Vejo o valor nesse jogo, o ambas marcam, eu acho muito interessante, ao de 1,80 aí. Então vamos marcar aqui como jogo para gols, tá? E vamos lá. Fortaleza e Cuiabá. Fortaleza é um dos melhores mandantes do Campeonato Brasileiro. São 11 vitórias, 3 empates, 0 derrotas. Acabou de cair na Sul-Americana, pagando um vexamezinho para o Corinthians, mas ainda é uma boa campanha, tá? O Cuiabá tem uma campanha aqui, 3 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. No geral, é um time o 19º colocado. E aqui eu posso marcar, né? Com uma provável vitória do Fortaleza a 1,60. Acho interessante, acho uma odd justa, tá? Fortaleza jogando em casa, ganhou do Rosário, ganhou do Corinthians, depois perdeu para o Corinthians na Sul-Americana, deu 4-1 no Bahia, que é um adversário difícil. E o Cuiabá fora de casa empatou, perdeu e perdeu. Então acho interessante aqui essa vitória do Fortaleza. Atlético Goianiense e Fluminense, um jogo aqui bem difícil, tá? Um jogo aqui de zona de rebaixamento. O Atlético Goianiense precisa vencer muito para tentar. É quase impossível, já está praticamente rebaixado. Matematicamente ainda não, pelo que eu sei, né? Olhando aqui por alto, mas já está basicamente rebaixado, tá? Eu venho aqui para trabalhar a linha de over 1,5 gols. Vamos pegar aqui só para a gente dar uma analisada. Fora de casa, 2-0, over 1,5 bateu. 2-1, 2-0, 2-1, over 1,5 em todos os jogos. Dentro de casa, o Atlético Goianiense 1-1, 4-1, somente um jogo não bateu esse over 1,5. A necessidade do Fluminense de pontuar contra o Atlético Goianiense é muito grande, porque é um adversário que está praticamente rebaixado. E o Atlético Goianiense de pontuar contra o Fluminense, já se for buscar um milagre aí, é muito grande também, porque é um time que está na zona de rebaixamento. Então eu vou trabalhar aqui 2 golzinhos nessa partida. São Paulo e Corinthians, ó. Essa partida aqui é disputada em campo neutro em Brasília, não vai ser no Morumbi.
Desde então, eu já venho aqui para trabalhar algo a favor do Corinthians. Tá jogando um futebol muito bom. É um outro time após as contratações. E eu não vou nem abrir aqui a tabela, porque a tabela que está agora não condiz com o time que é. Se fosse o Corinthians que começou agora, muito provavelmente o Corinthians estaria brigando aqui, tá? Se fosse o Corinthians que começou contra o time que está aqui agora do Corinthians, o Corinthians estaria aqui brigando por G4. Então eu venho para trabalhar aqui, dupla chance para o Corinthians nesse jogo. Tendo em vista que esse jogo também não é no Morumbi, uma informação aí muito importante. A Internacional e Vitória. Não gosto dessa cotação do Internacional ao 1,45, tá? Eu acho que é uma cotação muito baixa para Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, todos os jogos são muito parelhos. Isso aqui é uma odd de Premier League, Bundesliga e assim sucessivamente, uma odd de Manchester City. Porém, vim para trabalhar aqui, não tem jeito, a favor do Internacional. Tá fazendo uma campanha muito melhor. O Vitória tá aqui brigando, só venceu 3 jogos, perdeu 8 jogos fora de casa, sofreu muitos gols. O Vitória fora de casa, bora pegar aqui os últimos jogos. Tem até oscilado, né? Ganhou aqui 2 jogos, ganhou do Atlético Goianiense, ganhou do Palmeiras, mas perdeu pro Grêmio, perdeu pro Bahia, perdeu pro São Paulo. E o Internacional dentro de casa, aqui ó, empatou, ganhou. Então é uma provável vitória do Internacional sim nesse jogo, tá? Mas eu prefiro levar pro ao vivo para pegar uma cotação melhor, porque Campeonato Brasileiro, essa odd aí não existe. Cruzeiro e Vasco da Gama. Cruzeiro em casa, um grande time, tá? Um grande clube. Cruzeiro em casa, são 9 jogos, ou 13 jogos, perdão. 9 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Vai pegar a equipe do Vasco, que fora de casa tem 3 vitórias, 2 empates e 8 derrotas. Sofreu 18 gols, marcou apenas 10. E é um time muito feio esse do Vasco. O que é que eu venho para trabalhar aqui? O mercado que eu amo, que vocês gostam e sabem já qual é. Que é nada mais nada menos que um golzinho do Cruzeiro para a gente fazer uma duplinha e apostar com alguma outra coisa. Vejo valor nesse mercado, tá? Um golzinho do Cruzeiro, então vou marcar aqui com uma probabilidade de gols. Bahia e Criciúma. Bahia é um mandante. Bahia tem 9 vitórias, 2 empates e 2 derrotas dentro de casa. Já o Criciúma fora não é um visitante ruim, venceu 4, empatou 1 e perdeu 8, tá? Mas eu venho aqui para trabalhar esse Back Bahia. Back Bahia em uma cotação melhor me agrada, porque a 1,53 eu acho muito pequena. Mas aqui o Bahia ganhou do Botafogo, ganhou do Vitória, empatou com o Botafogo, perdeu para o Flamengo e ganhou do Galo. Já o Criciúma fora ganhou do Juventude, perdeu para o Fortaleza, perdeu para o Cuiabá, perdeu para o Palmeiras e ganhou do Grêmio. Então eu vejo muito valor aqui nesse Back Bahia, tá? No primeiro turno o Bahia jogando fora de casa deu 2-0 no Criciúma, lá no Heriberto Rios. Beleza? Flamengo e Atlético Paranaense. De antemão, eu já venho para trabalhar aqui o mercado a favor do Flamengo. O Flamengo acabou de cair da Libertadores. O Atlético Paranaense está sem técnico, contratou um novo agora, então as coisas estão muito difíceis. O Flamengo precisa entregar um resultado para o seu torcedor muito em breve. O Flamengo dentro de casa não tem uma campanha ruim, tem 8 jogos, 3 vitórias e 2 derrotas. Eu me atrapalho. São 8 vitórias, 3 empates, 2 derrotas em 13 jogos. Marcou 20, sofreu 13. O Atlético Paranaense fora de casa é um time chato também. Eu venho aqui para a probabilidade de Flamengo vencer e 2 golzinhos nessa partida. Mirassol Sport, aqui um jogo bem difícil, tá? Na Série B, eu prefiro que você leve pro ao vivo. CRB e América Mineiro também é um jogo bem difícil na Série B e eu prefiro que a gente leve pro ao vivo, beleza? Aqui na França eu não tenho nenhuma informação muito boa sobre esses times, então deixa aí como jogos complementares. Na Alemanha aqui, na Bundesliga, eu também não tenho muita informação, talvez uma possibilidade de trabalhar gols ao vivo nesses 2 jogos, tá? Na Bund 2 também não. Na Itália é um campeonato que eu não gosto muito de trabalhar, mas aqui temos o Napoli, grande clube do Napoli, contra o Monza. Vamos pegar aqui o Napoli em casa, nessa competição não perdeu nenhuma. O Monza perdeu as 2, então talvez aqui uma provável vitória do Napoli ao vivo, tá? Na Holanda hoje os grandes times da Holanda não jogam. O Porto contra o Arouca, a gente vai buscar aqui uma provável vitória do Porto, isso aqui é fato. O Sport contra o Rio Ave, uma provável vitória do Sport ou do Sport em Braga, tá? Contra o Rio Ave. O Rangers contra o Hibernian, uma provável vitória do Rangers também aqui, já pode marcar como jogo complementar. E aqui tem um grande jogo, tá? Atlético de Madrid e Real Madrid. Atlético de Madrid que reforçou muito bem.
E tem uma grande notícia: o Mbappé não vai para esse jogo, tá? Então eu venho para trabalhar aqui o mercado de gols, 2 golzinhos nessa partida e levar pro ao vivo e a cores. Vamos lá, na Premier League tem aqui o Ipswich e tal. Eu venho para trabalhar aqui um dupla chance, vou botar aqui como RA Zebra, mas um dupla chance a favor do Aston Villa. E no Manchester United aqui, ambas as equipes marcam, beleza? Vou marcar aqui com o mercado de gols. E aquela mesma coisa que eu sempre falo com vocês, eu vou falando dos jogos que eu tenho mais propriedade, com análise mais profunda, como foi o Brasileirão Série A. E na Europa, alguns jogos que eu não conheço muito bem, algumas pré-análises que eu já tenho fisturadas na minha cabeça, eu vou marcando aqui só pra gente marcar como um jogo complementar, beleza? Um forte abraço e até amanhã.